futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai, Nhanhã, Ranho, Leré e Buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta sexta-feira, sextou, dia 29 de setembro de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. E aí, o Pesqueira está fora da Série A3. Qual será a solução e o futuro do Pesqueira? Vamos falar daqui a pouquinho. Neste sábado começa a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Vamos falar também um pouquinho da Copinha do Interior. Pesqueira tem 2 semanas para uma verdadeira decisão contra Ibimirim. Tem o nosso giro regional na série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o Comercial em 1979, os Casados do Chucuruz em 1988, o Master do União em 1990 e o Viracopos em 2004, pelada Viracopos. Hoje tem o Esporte em Campo, tem também notícias do Náutico, do Santa Cruz e pela primeira vez vamos falar do Campeonato Pernambucano Feminino. Na Libertadores, Palmeiras segurou empate. Tem placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui se você estiver no YouTube. Acione também o sininho da notificação para você ser avisado assim que nosso vídeo estiver no ar. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas 2 plataformas agora sim. Deixe o seu like. Eu sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. E você está no Pesqueira Esportes, o seu programa diário de informações esportivas de Pesqueira e região. Há 2 anos no ar, sempre com a ajuda dos nossos parceiros que vocês estão vendo aqui na nossa chamada.
Bom, vamos começar os assuntos de hoje. Vamos falar do Pesqueira Futebol Clube, que desistiu de participar da Série A2. Ontem a notícia veio se espalhar na cidade, né? Até porque saiu no Pesqueira em Foco, que é um dos blogs mais renomados, mas a gente já tinha dado essa notícia no programa da terça-feira. Até mesmo na segunda-feira à noite a gente já estava espalhando nos grupos das mídias sociais. E muita gente pergunta por quê, por aquilo, por falta de recurso financeiro. Hoje até o futebol amador se faz com dinheiro, quanto mais o profissional. E aí qual é o futuro do Pesqueira? Entre os conselheiros é quase unânime que o time precisa se transformar numa SAF. Mas para se transformar numa SAF tem que ser estudado tudo direitinho para que essa SAF seja bem sucedida. Existem exemplos de SAFs no Brasil que foram bens e existem outras que foram mal. Então, realmente tem que ser pensado. Não é chegar e dizer a SAF vai salvar o time e de repente colocar numa empresa que não é séria. Já tivemos experiências anteriores com empresas que são fajuntas, isso até mesmo na minha gestão, quando eu fui presidente da equipe, e depois o time fica a ver navios. Ainda bem que conseguimos recuperar financeiramente com a ajuda de outras pessoas, né, do antigo presidente João Vitor, do atual presidente, o Marco Cabeleireiro. Hoje o Pesqueira praticamente é zerado em dívidas. O clube não morreu, o clube está nos clubes, está nos outros esportes. Está no basquete, está no futsal, no atletismo tem representação. Então o clube não deixou de existir, como muita gente está pensando. Pesqueira vai se acabar, Pesqueira vai se acabar. Talvez o futebol está na UTI. Porque agora vai ser exigido realmente que a equipe seja profissional de verdade. Pelas novas fiscalizações, pela nova lei trabalhista. Então vai exigir que a equipe seja profissional de verdade. Eu até fiz uma conta aqui no programa da terça-feira. Uma conta básica, viu? Que o time vai ter uma folha de pagamento em 3 meses de R$125 mil. Isso colocando todos os jogadores a um salário mínimo. Mas tem aqueles jogadores que recebem mais. Principalmente quando ele se trata de atacante ou craque do time. Esses são jogadores que têm uma folha maior. Então, isso aí você vai aumentar. Os 125 mil que eu falei é no mínimo. Fora outras despesas, como hospedagem, alimentação, os custos do jogo, que não são baratos. É em torno de 3.000 a 3.500 cada jogo. Então, realmente a gente só vê uma solução. O clube se transformar numa sociedade anônima do futebol. O que é uma SAF? Muita gente ainda confunde, pessoal. SAF é uma coisa, clube-empresa é outra. Por exemplo, o Retrô é um clube-empresa, porque ele tem seu dono. E o dono controla o futebol, o Porto. A gente pode considerar... Esses clubes ainda são considerados sociedades anônimas. Mas eles são clubes de dono, então eles funcionam como uma empresa. Um exemplo clássico, o RB Bragantino. O RB Bragantino ele não é uma SAF. Ele é um clube empresa, porque o grupo lá da Red Bull comprou o Bragantino. Mudou o escudo, mudou o estatuto, mudou tudo. Só a cidade permaneceu a mesma, Bragança Paulista. Já o caso do Flamengo de Arco Verde é uma SAF. Ou o Vasco, vamos comparar com outro time da Série A. O Vasco é uma SAF, porque o clube continua, o patrimônio do clube continua. Até mesmo o ex-jogador Pedrinho deixou de ser comentarista e vai ser presidente do Vasco agora. Só que quem manda no futebol é a 777, que inclusive levou um transfer bem da FIFA, né? Não pode inscrever. Mas como o Vasco não tinha pretensão de contratar ninguém, o prejuízo vai ser zero nesse momento. Mas fica com o nome feio, né? De não ter pagado os jogadores e ter recebido essa punição do Transfer Bank. Bom, então, para todos, todo mundo vai debater isso. Para o futuro do Pesqueira, para o Pesqueira não morrer no seu futebol, não digo como clube, o Pesqueira precisa se transformar numa sociedade anônima de futebol. Os próximos passos, ano que vem terá uma nova eleição para presidente do Executivo, vai ser feita essa eleição, provavelmente a eleição vai ser em fevereiro, mas há possibilidade de antecipação da eleição, até para já ir pensando em projetos, porém mesmo que antecipe
a eleição, o mandato do atual presidente do Marco Cabeleireiro vai até 29 de fevereiro de 2024. É isso que diz o estatuto do clube. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar da Série A2, que amanhã começa sem o Pesqueira. E aí está a primeira rodada, né? Ibis e Jaguar, Veracruz e Atlético Torres, 1º de maio Flamengo de Arco Verde, Atlético Pernambucano e Vitória. No domingo tem Centro Limoeirense e Decisão e Afogados e Ferroviário do Cabo, todos os jogos às 15 horas. Essa vai ser uma disputa muito interessante. De pontos corridos, apenas jogos de ida. O interessante é que só tem uma vaga para o campeão ascender à Série A1. E são 3 vagas para rebaixamento. Então a disputa promete ser emocionante até a última rodada. Eu não consigo apontar um favorito absoluto nessa competição. Vai ter duelos interessantes. Por exemplo, Afogados e Decisão Sertânia fizeram 2 amistosos agora que um nem terminou. Porque de tão violento que estava. A equipe do Afogados preferiu tirar o time de campo e não jogar o segundo tempo, acusando a equipe do Decisão Sertânia de estar sendo violento demais e a arbitragem, que era local, conivente com isso. Então, realmente, vai ter várias rivalidades. As equipes daqui da nossa região, a gente vai considerar a nossa região aqui, Arco Verde, Sertânia e até mesmo Afogados, viu? Nossa região. Infelizmente, Belo Jardim desistiu, então não vai disputar pela nossa região. Então a gente vai continuar acompanhando aqui no primeiro bloco, porque tem Arco Verde principalmente, que é a cidade vizinha aqui de Pesqueira, e nosso lema é o esporte de Pesqueira e região. Falar da Copinha do Interior, veja aí a tabela. Pesqueira só joga agora no dia 8 de outubro. Não vai ter rodada nesse fim de semana por causa das eleições do Conselho Tutelar, que acontecem em todo o Brasil, não é só Pesqueira. Unificaram a data para fazer a eleição dos conselheiros, né? Então são 5 vagas aqui em Pesqueira, são 23 candidatos, se eu não me engano. Então, por causa disso, o jogo só vai ser no dia 8. E Pesqueira vai ter uma grande decisão contra Ibimirim. É um confronto direto com o Ibimirim jogando pelo empate, valendo o terceiro lugar do grupo, né? Pesqueira só pode chegar em terceiro, que pegaria o segundo do grupo B. Vou até dar uma olhada aqui rapidamente. Quem seria o segundo colocado do grupo B? Enquanto vai abrindo aqui, deixa eu só comentar o que eu falei com o Nielson. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Eu falei com o Nielson em off algumas situações e ele disse que a equipe sub-18, né, ela é muito variável emocionalmente. Ela pode variar de comportamento. E até mesmo ele disse que a pressão da torcida pode até ter prejudicado a equipe. Que quando fez sua vitória foi fora de casa. E quando jogou 2 vezes em casa, acabou perdendo suas partidas. Eu acho que você tem que fazer esse teste realmente dos jogadores. O jogador, para ser um grande jogador, tem que entender que o torcedor, ele existe. E é melhor você ter o torcedor do seu lado do que o torcedor contra. Outro fator que foi fundamental para a derrota no último jogo foi o número de chances desperdiçadas. Perderam muitas chances, pelo menos quem estava lá no estádio Joaquim de Brito disse que realmente as equipes perderam muitas chances. Então, realmente é uma coisa a pensar. Bom, abri aqui o site, lá no grupo B, Brejo da Madre de Deus lidera com 9 pontos, mas já fez os 4 jogos. É uma situação bem parecida com o grupo do Pesqueira, né? Já Cachoeirinha tem 7 pontos, mas tem 3 jogos. E se Cachoeirinha vencer o último jogo, ele vai para primeiro, e aí sobra para Brejo da Madre de Deus ser segundo colocado. Então, se o Pesqueira conseguir a classificação, a seleção de Pesqueira conseguir a classificação, provavelmente vai pegar a seleção de Brejo da Madre de Deus com jogo único lá, tá certo? Jogo único lá na cidade de Brejo da Madre de Deus. Bom, é isso. Vamos agora para o nosso tradicional giro de notícias, começando aqui pelo projeto Jogando para o Futuro, que vai ter mais uma etapa, desta vez no Santo Antônio, neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, 6 equipes na chave A, no Sub-15. Vão participar dessa etapa o projeto João Vitor Futsal, que é o dono da casa, o Futsal Paralímpico, o projeto Amigos para Sempre de Mimoso
e Herdeiros de Mandaru da Vila de Simbres. Lógico que na segunda-feira traremos todos os resultados. Falar agora de voleibol, que o Fênix Vôlei, representante de Pesqueira, vai disputar a Copa Inovação Pernambucana em Caruaru neste sábado. Sábado e provavelmente no domingo, né? Classificando, vai para os cruzamentos no domingo. Pegou uma chave forte, viu? Com Caruaru, Capibaribe Vôlei e Facção dos Atletas. Primeiro jogo do Fênix Vôlei às 9 horas com Facção dos Atletas, às 13 horas com Capibaribe Vôlei e encerra sua participação às 17 horas contra Caruaru. Na outra chave tem o NS Vôlei, Esquadrão Voleibol, Titãs Vôlei Garanhuns, Conexão Vôlei. E para custear, né, essa participação da equipe, o Wagner lá e os amigos estão pedindo uma ajuda, qualquer contribuição no Pix 87... Desculpa, pessoal. 9996 239878. Vou repetir. O Pix 879996 239878. Vou até voltar aqui para minha tela. Desculpa, é porque o tá ligado aqui e acabou dando um efeito aqui. Bom, quero mandar um abraço para os meus amigos Fagner também, e sua turma lá do Voleibol Fênix, e pedir ao torcedor para ajudar essa garotada, que praticamente estão nesse trabalho independente, sem ter muito apoio. Então, vão participar de um torneio em Caruaru, e é interessante. O esporte é muito interessante. O voleibol de Pesqueira, ele tem que voltar aos tempos áureos, aos tempos que eram bem praticados aqui em Pesqueira. Deu uma pausa, agora está voltando. Tem o vôlei Pesqueira lá do meu amigo Eduardo, agora tem o Fênix Vôlei aí dos meus amigos. Lá na Escola Erejante, toda noite tem uma peladinha lá do voleibol e é muito gratificante. Eu que tive minha origem no voleibol, ver o voleibol voltando a ser praticado em nossa cidade. Vou até repetir o Pix aqui, para quem quiser ajudar. O fone 87996239878, repetindo 87996239878, qualquer valor para ajudar na alimentação dos atletas nesta competição. Vamos falar agora de Copinha da Amizade de Futsal. Neste sábado começa as quartas de final. Agora venceu, classifica, perdeu, está eliminado. E no primeiro jogo, pelo Sub-11, às 18 horas do Irauzão, tem São Paulo do Prado, time de Pesqueira, contra o Lion de Poção. Vou começar a chamar Lion, não consigo chamar Leon não. Já depois, no segundo jogo, às 18h30, pelo Sub-13, tem Lion de Poção contra o Parma Chucuru. Logo após, pelo Sub-15, às 19h20, tem o Parma Chucuru contra Serra dos Ventos. E para finalizar, e tem outro time de Pesqueira no Sub-17, tem Esporte Sanharó contra o Kelly Pesqueira às 20h10. Quero mandar um abraço para o meu amigo Davidson, presidente da Liga Desportiva de Sanharó. Campeonato de Baixa Grande, está chegando a hora da grande final, no dia 8 de outubro, no outro domingo. Inclusive, na próxima semana, prometemos um programa especial aqui para falar dessa final entre Campinense e São Paulo do Prado, um verdadeiro clássico. Além disso, tem a briga pela artilharia. O Gabriel Sintra tem 6 gols, ele que é do Corinthians da Caixa d'Água, que já está eliminado. Tem 4 jogadores que ainda tem, principalmente o Rick, né, que é do São Paulo do Prado, que está com 4 gols. Se ele marcar 2 gols, no mínimo ele iguala a artilharia. O Véi e o Danilo Portela do Campinense também com 2 gols, aliás, com 2 gols, e o Deda de São Paulo também com 2 gols, ainda também estão na disputa. Vamos começar a falar agora de amistosos. Neste domingo em Arco Verde, na Arena da Fumaça, tem o Fumaça Futebol Clube contra o Colorado da Pitanga, a partir das 7 horas da manhã. Já é expectativa, né, para o time do Colorado chegar. Acredito que esse horário seja o horário de saída lá da equipe da Pitanga. O Nacional Júnior, lá da Pitanga, também vai jogar em Malhada da Pedra, zona rural de Sanharó, contra o Santos local. Aí sim a saída lá da Pitanga às 7h40. Quem também mandou a notinha pra gente foi o Mônaco, que vai jogar também fora de casa, na Arena Roçadinho, contra o Santos de Roçadinho. Jogo a partir das 7h30
da manhã, Santos de Roçadim contra o Mônaco dos meus amigos Jackson e Bozó. E vem aí o Super Clássico do Prado, segunda edição. É no dia 15 de novembro, provavelmente lá no Centro Social Urbano, viu? São Paulo do Prado contra o Beco. Mais uma edição desse grande clássico. Quero mandar um abraço para os meus amigos Gerard e o Fábio, que comandam as duas equipes. Para encerrar nosso giro aqui, vamos falar de motocross. Nos dias 14 e 15 de outubro tem o 14º Super Motocross de Pesqueira. Realização de Cats do Asfalto. Informações pelo fone 87992532040. Bom, depois desse giro, agora nos resta chamar os grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos ter a equipe do Comercial em 1979, mas recebendo as faixas de 1978. Tem o time dos Casados do Chucuruz, que inclusive usou o uniforme do Palmeirinha em 1988. Tem o União Masters em 1990 e a pelada lá do Viracopos em 2004. E daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Comercial em 1979, recebendo as faixas de campeão em 1978. Em Pé Carneiro, Adalto, Zé Arlindo, Erasmo, Valdir e Franklin. Agachados, Nenê, Vavá, Zé Alves, Sulipa e Jânio Lima. Agora vamos para o time dos Casados do bairro do Chucuruz em 1988. Em pé, Ailton Ri, Chicão, Gilmar Farias, Zé Topé, Adailton, Vinha, Batista e Léo. Agachados, Luciano, Gedildo, Mira, Picuco, Paulinho, Zelito e Célio. Agora vamos com o União Master em 1990. Em pé, Concha, Tostada, Grande Hotel, Bisneco, Bosco, Sandro e Mirão. Agachados, Carlinhos, Pescalo, Lio, Quino, Geraldo Veloso e o Viratã. Para finalizar, vamos com o time do Viracopos em 2004. Em pé, Marcelo, Doré, Val, Luiz Tenório, Toninho, Edmar, Cosme, Aloísio, Zé Maria Campos, Analdão, Jarbas, Chicão, Cal, Cícero, Paulinho, Armando, Mirão, Armando Oião e Geraldo Montanhas, o Geraldo Tapuru. Agachados, Osmar, Malabar, Vivi, Fábio, Inajá, Lula Teodó, Perigalo, Elias, Miratã, Maurício, Heleno, Túlio, Marcos Careca, Diniz e Loyola. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E você está no Pesqueira Esportes, seu único programa 100% de esportes aqui em nossa cidade. Infelizmente, viu, não me deixa de coração partido essa notícia, até porque eu sou de um tempo que tinha várias rádios aqui falando de esportes em nossa cidade. Infelizmente hoje o único programa 100% esportivo é o da gente. Se eu não me engano tem o da Laje News também, mas que eu saiba só este mesmo. Bom, vamos falar do futebol pernambucano. Vamos começar aqui mostrando a tabela da Série B. Ontem, 2 jogos. O Mirassol venceu o CRB por 1-0. Os dois times trocaram de posição. O Mirassol foi para nono com 46 pontos. Está ainda a 4 pontos do G4. Não está muito longe não, viu? E o CRB, que estava com o sonho de chegar mais próximo, ficou com 45 pontos. Está em 10º lugar. Não deixa de ser bom para o Sport, porque o CRB, se vencesse, se aproximaria mais do G4 do que o Mirassol. E no outro jogo, ainda mais na parte de baixo, o Londrina venceu o Sampaio Corrêa por 1-0 e deu uma respirada. Continua na 19ª posição com 24 pontos. Já a equipe do Sampaio Corrêa continua em 13º com 34, mas pode perder posições ao término desta rodada. Hoje, às 19 horas, tem Avaí Sport. Daqui a pouco a gente dá detalhes desse jogo. O Sport pegando mais um adversário que está embaixo da tabela. Inclusive, o Sport tem que aproveitar esse momento. Na próxima rodada é contra a Ponte Preta, que está em 15º lugar. O Avaí é o 16º, está ali na boca do rebaixamento. E às 21h30 tem o líder Vitória contra a Tombense. O Sport pode ficar líder por alguns minutos, né? Se vencer o jogo, ele se torna líder e aí vai depender de um tropeço do Vitória
para continuar na liderança. O empate do Vitória deixa o Vitória na liderança, já que o Vitória tem 17 triunfos e o Sport tem 15 na sua tabela. Aí o Sport iria para 16, ficaria com uma vitória a menos em relação ao time baiano. Bom, deixa eu voltar aqui para mim e vamos falar agora do jogo do Sport. O Sport enfrenta o Avaí fora de casa, de olho na liderança, e tem notícias boas e ruins, né? O Rafael Thierry e o Edinho viajaram com a delegação. O Thierry deve ser titular, o Edinho deve ser opção no banco de reservas. Já por outro lado, o Ronaldo não viajou e será desfalque. O Ronaldo que está com uma pubalgia. Outra novidade no Sport deve ser o atacante Michel Lima, que marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e deve entrar no lugar de Peggle, que ainda não conseguiu se firmar. O Sport para hoje deve de Denis, Rosales, Rafael Thierry ou então Alisson, Sabino e Filipinho, Fabinho, Felipe ou então Fábio Matheus e Jorginho, Labandeira, Love e Michel Lima ou então Peggle, o técnico Anderson Moreira. Já o Avaí deve de Igor Bom, Thales Olex, Roberto, Jonathan Costa e Cortez, o Wellington, Felipe Bastos e Rafael Gama, Potker, Poveda e Natanael, o técnico Eduardo Barroca. A arbitragem será do Rio Grande do Norte. Caio Max Augusto de Oliveira no apito, Luiz Carlos de França Costa numa das bandeiras, na outra bandeira o paranaense Rafael Trombeta e no VAR Marcos Aurélio Augusto Fazesca. Esse é o quarteto de arbitragem para Sport e Avaí. Avaí Sport, jogo na ressacada às 19 horas. Falar agora do Náutico. Edno Melo deu uma cala-boca nas especulações, né? Disse que não será candidato e negou pleitear um terceiro mandato na equipe. Inclusive, ele disse que está torcendo para que tenha uma eleição por aclamação. Ele que foi presidente do clube entre 2018 e 2021 e foi considerado com um mandato bom. O problema foi que ele deixou Diógenes Braga, que não fez um mandato tão bom quanto Edno Melo fez. Então, foi o nome mais especulado. Mas acredito que o problema é que o Aloysio é da oposição. Não sei se o Edno Melo vai apoiar um candidato único, sendo ele da oposição. E o Santa Cruz, o advogado, citou desafios. Eduardo Paurá Filho citou desafios de SAF e disse que o projeto é muito bom. Lembrando que pelo estatuto cabe ao executivo a questão do apoio, da criação da SAF. Porém, segundo o advogado, o investidor quer que tenha também o apoio do conselho, que tenha também a votação do conselho para aprovar a parceria, e eu acredito que esse é o melhor caminho. Bom, vamos falar do Pernambucano Feminino, que começou há 2 semanas atrás. Vamos falar pela primeira vez, até pedimos desculpa, né? Que a gente deveria estar falando desde o início, logo o programa da gente, que sempre fala do futebol feminino. Passou até despercebido, peço desculpas. E nós já vamos para a terceira rodada nesse fim de semana. No domingo, às 10 horas, no Gilene de Carli, tem Ferroviário e Sport. Também no domingo, às 15 horas, no Antônio Inácio, tem Porto e Ibis. E no Lacerdão tem Central e Náutico. Veja que o Santa Cruz não está participando do feminino. Por enquanto, o Sport lidera com 6 pontos. Náutico, Ibis e Central e Porto tem 3 pontos. E o Ferroviário do Cabo, por enquanto, é o Lanterna com 0 ponto. A disputa é simples. Turno e retorno. Todo mundo joga contra todo mundo. E os 4 primeiros se classificam para as semifinais do campeonato. Lembrando que o campeão garante vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro, com exceção do Sport, que já tem sua vaga garantida na Série A2. Então, se o Sport for campeão, o vice é quem herda esta vaga. Bom, vamos mudar de assunto. Agora nós vamos para o panorama nacional. Vamos falar de Libertadores da América. Ontem o Palmeiras segurou o Boca Juniors. Segurou mesmo. O Boca Juniors teve várias chances de sair com a vitória. O Palmeiras teve uma chance no início do jogo com o Arthur. Depois o time só se defendeu. 0-0, ficou tudo em aberto na Libertadores. Lógico que na próxima semana, Internacional e Palmeiras vão jogar em casa e vão ter vantagens diante do seu torcedor, né? A vantagem mínima, que é jogar diante de sua torcida. O Boca Juniors também já mostrou preocupação com o gramado sintético do Palmeiras. Vamos passar direto aqui para o placar da rodada. Ontem, pelo Campeonato Espanhol, 7ª rodada, Granada 1, Betis também 1, Celta 1, Alavés também 1,
Osasuna 0, Atlético de Madrid 2. Pelo Campeonato Italiano, sexta rodada, Frosinone 1, Fiorentina também 1. Monza 0, Bolonha também 0. Genoa 4, Roma 1. E pelo Campeonato Português, sétima rodada, Estrela Amadora 2, Braga 4. Falar agora da agenda do dia. Hoje, pelo Campeonato Espanhol, abrindo a oitava rodada. Às 16 horas tem Barcelona e Sevilha. Pelo Campeonato Alemão, sexta rodada, às 15h30 tem Hoffenheim e Borussia Dortmund. Pelo Campeonato Francês, sétima rodada, às 16 horas tem Strasbourg e Lens. Pelo Campeonato Português tem um clássico hoje. Sétima rodada, às 16h15 tem Benfica e Porto. E pela Copa Federação Mato Grossense de Futebol, às 18 horas tem Dom Bosco e Araguaia, quinta rodada. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Se você está vendo aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso programa, deixe o seu ok e espalhe esse vídeo. Se você também já vê há muito tempo, espalhe com o seu amigo. Ajude a divulgar o nosso programa e o esporte pesqueirense. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos aqui, Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Canto Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Bavá e o Enio da WSOM e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanho, ranho.